gente, estamos aqui hoje para mais um vídeo da série Classe A na FUVEST, né? Terceiro vídeo da série Classe A na FUVEST, A Relíquia. Cara, esse livro é demais, falou a professora de literatura, né? Ó, cheio de anotações, cheio, olha, quem não gosta de marcar livro, tá tudo marcado, cheio de anotações, cheio de coisas, mas eu quero iniciar, eu já digo para vocês que eu não vou fazer o possível para não dar spoilers, né? E vou dar para vocês duas frases para vocês pensarem, tá? A frase que inicia o livro, que é quase uma, como é que chama aquilo? Uma epígrafe, né? Sobre a nudez forte da verdade, o manto diáfano da fantasia. Essa é a primeira frase antes da gente começar aí nossa história com esse livro. E a frase final, tá? Que não é um spoiler, tá, gente? Não é um spoiler, mas enfim, é a frase final do livro. Se você não quiser ouvir, pula essa parte, que diz o seguinte: faltou esse descarado heroísmo de afirmar que, batendo na terra com o pé forte, ou palidamente levando os olhos aos céus, cria, através da universal ilusão, ciência e religiões. Preste atenção nisso, ok? Então vamos lá, que livro é esse? Publicado em 1887, ok? Segunda metade do século XIX. O nosso querido Eça de Queiroz é um escritor realista. Ele passa, na verdade, por três fases, né? A primeira fase a gente já viu, das prosas bárbaras, que é a fase mais romântica. A segunda fase, essa fase realista, onde está este livrinho aqui maravilhoso. E se você não gostou, vai ler de novo, que leu errado. Desculpa, tudo bem não gostar, tá tudo bem. Não criemos cânico. Não criemos cânico nesse momento. Mas, enfim, se você, né, for um leitor voraz, que gosta de livros realistas, que gosta de Machado de Assis, você vai se identificar muito aqui. Porque tem a ironia, tem o humor, tem o sarcasmo, tem a essência versus a aparência. Temos um livro essencialmente realista, né, pessimista, né? Vocês viram aí no final do livro do que se trata, qual é a frase final, é a frase final mesmo, essa que eu falei, é a última coisa que o narrador diz, que o narrador é o nosso querido Teodorico Raposo, o nosso querido, amado, idolatrado, salve, salve, Raposão. O Raposão é personagem central dessa história. Esse livro, no inicinho, ele já diz que é um livro de memórias, que de fato ele vai contar uma história dele e, através dessa história que ele está contando, ele vai pontuar alguns problemas da sociedade lisboeta, né? A burguesia lisboeta do século XIX e suas hipocrisias. Então, como todo bom livro realista, ele vai o quê? Ele vai criticar profundamente as instituições, ele vai falar dessa coisa da essência versus as aparências, né? As duas faces de Teodorico, não de Eva, né? Como diz a música, as duas faces de... Não, as duas faces de Teodorico. O Teodorico da Titi, um santo, né? Um beato perfeito, e o nosso querido Raposão, o cara que é líder e já mostra a formação desse seu caráter desde os 9 anos de idade, quando ele entra para o internato. Ok, senhores? Dito isto, feita essa introdução sobre esse livro, A Relíquia, o que a gente tem que dizer aqui? Preste muita atenção nesse título. Nesse livro nada é por acaso. Do título ao nome de Titi, né? O nome de Titi é Maria do Patrocínio das Neves. Titi Patrocínio. E ela patrocina o quê? Ela patrocina o nosso querido Teodorico e patrocina a igreja, certo? Então,
Dito tudo isso, senhores, e vocês pensando aí nas duas frases que eu falei no início, né? A frase inicial e a fase final do livro, no último parágrafo do livro, a última fala de Teodorico, que é o narrador dessa história, vamos à análise. Teodorico, como já disse, é o narrador da história, é o narrador personagem, o narrador em primeira pessoa. Dito isto, a gente já sabe que a gente só tem a visão de Raposão dessa história. O que ele já diz no início, que é um livro de memórias, que ele está escrevendo aquele livro meio que para desmentir uma falácia do Topsius, que daqui a pouco a gente vai saber quem é, do Topsius, que diz que ele trouxe de Jerusalém, embrulhado num pacote, os restos mortais de ancestrais dele, Teodorico. E ele vai desmentir isso, com isso tudo. Esse pacote é muito importante para essa história também. Lembrando que eu não vou dar spoiler, mas os pacotes são importantes. Quem lê o livro já sabe do que eu estou falando. Os pacotes são muito importantes. Então, nesse pacote não vinha nada disso, certo? A relíquia tem a ver com isso, com o pacote. Prestem bastante atenção nisso. Então, vamos adiante, senhores. É um livro narrado em primeira pessoa. Temos o narrador personagem, que é o Teodorico Raposo, que está contando a história da própria vida. Então, ele vai contar normalmente a história dos pais dele primeiro. Então, o pai do Teodorico, veja só, o pai do Teodorico, já começa aí a crítica, queridos. O pai do Teodorico é filho de um padre, certo? É filho de um padre e mora em Évora, certo? Quando, por conta de ser filho desse padre, e esse padre ter amigos importantes, né? Teodorico consegue um emprego, ou Teodorico não, o pai do Teodorico consegue um emprego em Viana, por conta dessa influência do seu pai, que é padre. Veja aí, um pai padre, põe aí na sua cabeça. É catolicismo. E o padre teve um filho, né? E aí, em Viana, o pai de Teodorico, certo? Conhece a mãe de Teodorico, que é a irmã da Titi, né? A dona Patrocínio das Neves é irmã de Rosa. Então, esse amigo do padre tem duas filhas, né? Que é a Titi, dona Patrocínio das Neves, e a Rosa, que é a menina mais esfogueada. A Patrocínio das Neves sempre foi a beata que tinha nojo desde sempre de qualquer relacionamento. Então, era aquela mais recatada. E Rosinha era a mais dada. Então, ele acaba se apaixonando. Ele ia lá sempre tocar violão e cantava esses tocadores de violão, né? E aí, Rosa se apaixona, eles se casam no parto. Um dia depois do parto de Teodorico, Teodorico fica órfão de mãe. A mãe dele morre logo após o parto. E ele é criado pelo pai. Aos 7 anos de idade, o pai dele tem um piripá que morre também do nada. E Teodorico fica só, órfão de pai e de mãe. Quem é que manda buscá-lo? Dona Patrocínio. E aí, aos 7 anos de idade, Teodorico já começa a mostrar a sua cara. Aos pouquinhos ele vai se mostrando pra gente, né? Ele começa a mostrar a sua cara. Ele já no primeiro dia já descobre. É importante dizer sim pra Titi, né? Porque Titi é a dona da grana. Titi nunca se casou, Titi não tem filhos. Titi acha um nojo casais que têm filhos, acha um nojo qualquer tipo de relação carnal. E esse catolicismo exacerbado faz com que ela seja essa tia castradora, né? Ou seja, para ele ter
essa herança, da qual ele é o único herdeiro, a única competição dele é com a igreja, e ele descobre muito cedo também que o principal rival dele é Jesus. Então, veja aí, né? Nós vamos ter direto esse confronto entre Raposão e Jesus Cristo, tá? Então, guardem isso também. Então, pronto. Titi adota Raposão e vai ser a patrocinadora de Raposão, que nessa hora ainda é Teodoriquinho, né? Raposinha, né? Então ele se muda para casa de Titi aos 7 anos, aos 9 anos ele é mandado para o internato. No internato ele conhece Crispim, que tem uma visão assim meio homossexual, né? Nessa coisa toda. Crispim vai ser um nome importante para essa história também lá no final. Ele conhece Crispim, que o chama sempre de meu adorado, vive dando beliscão nas bochechas dele, abraçando, beijando, né? No internato, ele já começa a se mostrar, né? Já causa uma confusão lá, né? E ele já se mostra um líder. E ali ele começa a mostrar. Assim que ele termina os seus estudos no internato, ele volta a morar com Titi e logo depois Titi manda-o para Coimbra, né? Veja aí, nós já passamos por Évora, Viana, Lisboa, que é onde Titi mora, né? E ele vai estudar em Coimbra, fazer direito em Coimbra, como todo bom rapaz, seja de Portugal, seja do Brasil, sempre fazia direito em Coimbra. E Coimbra, em todos os livros portugueses de literatura, é sempre mostrada como um lugar que as pessoas vão para estudar, mas que pouco se estuda e muito se vadia. E é lá que o nosso querido Teodorico recebe esse apelido de Raposão, porque ele é o cara das malandragens, ele é o cara de muitas mulheres, ele tem várias relações, mas para Titi ele é um santo, né? Então, nessas indas e vindas, quando ele vem passar as férias com Titi em Lisboa, né, e todas as vezes que ele liga para ela e as cartas que escreve é sempre contando as beatices, as coisas, mas por trás, então olha aí, as duas faces de Teodorico. O Teodorico da Titi, que é esse beato santo que vive na igreja rezando, fazendo suas orações, pedindo perdão pelos pecados deles e pelos pecados dos outros que ele vê, e o Teodorico real, né, sem máscaras, que é esse da farra, da esbórnia e tal. Pronto, temos esses dois Teodoricos, já mostra aí, quando ele vai para Coimbra. E aí, numa dessas vindas para Lisboa, de férias, ele conhece a Adélia, que é o primeiro amor dele, né? Então, começam ali aquele caso escondido de Titi. Sempre assim, sempre escondido, nunca Titi sabe de nada, porque Titi não gosta dessas coisas, né? E a Adélia é esse primeiro amor, né? E aí, quando o Teodorico se forma, né? Raposão se forma, volta a morar em Lisboa com Titi, é quando ele se dá conta e que um dos padres diz para ele, né? Que o principal rival dele é Jesus Cristo. Se ele não tomar cuidado, ele vai perder a herança dele para a igreja, para Jesus. E aí o Raposão começa a ser muito mais artista e começa a exagerar demais. Então ele faz tudo para que Titi pense, né? Dona Patrocínio, aqui patrocina tudo, né? Para que ela pense que ele é mesmo aquele beatão. E aí ele dá tudo de si e participa de tudo, né? E quanto mais ele participa das coisas da igreja, mais ele recebe dinheiro, mais ele recebe mesada em troca disso. E por conta disso ele vai deixando meio que a Adélia de lado. Vocês se lembram lá da Adélia? Ele continuou com aquele caso com a Adélia. E ele vai meio que deixando a Adélia de lado. E aí o que acontece? A Adélia põe outro no lugar dele. A Adélia se satura daquele negócio, da beatice dele. E ele perde o grande amor. Vendo ele por ali, cabisbaixo e tal, Titi resolve que vai dar uma viagem para ele. E um amigo dele fala de Paris, que Paris é lindo, que Paris é o lugar das festas, né? Das esbórnias e da cultura fervilhante. Ele quer ir para Paris, só que Titi diz para ele que não.
Paris, Paris não, Paris é um antro de perdição, você não vai para Paris de jeito nenhum. Aí um padre diz para ele fazer a peregrinação à Terra Santa, né? E é quando ele diz, ai meu Deus, coisa chata que eu vou para a Terra Santa, fazer o quê? Não vai ter nada para fazer lá. E aí ele se toca, minha gente, que antes de ir para a Terra Santa, ele vai ficar um tempozinho em Alexandria, no Egito. E aí ele já pensa em tudo que pode acontecer por lá e fica super animado e promete a Titi, nessa viagem, a relíquia que nós falamos lá na frente, esta relíquia, né, que ele vai para Jerusalém no intuito tanto de fazer a peregrinação em homenagem a Jesus e pedir a rendição dos pecados dele e por Titi, e se oferece para trazer de lá uma relíquia, né, de Jesus para ela, tem que ser de Jesus. Então ele sai nessa peregrinação para a Terra Santa. A primeira paragem é lá na Alexandria, né? E nessa viagem ele conhece o Topsius, que ele vai todo tempo dizendo que Topsius é um grande sábio, Topsius não sei o quê, mas isso é uma pura ironia desse narrador. A gente vê o sarcasmo, porque esse livro todinho, ele justifica o livro para desmentir o Topsius, quando na verdade ele queria mesmo era expor essa hipocrisia, né? Mostrar tudo, como a gente vai ver no finalzinho do livro, certo? Então, ele conhece o Topsius, que vai ser o grande companheiro de viagem dele, certo? E aí e ele chega na Alexandria, né? E ele vai numa lojinha de flores, chapéus, não sei o que, conhece Mary, que é uma inglesa, que é o segundo grande romance dele. E esses dias na Alexandria são isso, o Topsius peregrinando por lá, vendo tudo que ele quer para escrever essa tese, e o Raposão com Mary, nas noites sem fim, de vinho, de muito amor, né? E tal, os dois juntos. E quando chega o dia de ir para Jerusalém, tá ali Mary chorosa e o Raposão também, porque apesar dele ser esse cara duas caras, ele era um cara que se apaixonava mesmo pelas mulheres, né? Mas ele tinha esse propósito maior, que era a herança. Então ele não podia, antes de Titi morrer, ele não podia mostrar a cara dele para ninguém. Então Mary, naquela ânsia, né, de se despedir e tal, Mary dá um presentinho para ele e embrulha no papel pardo com uma fita vermelha, e dentro vai ter a camisola dela e um bilhetinho dela, que é a relíquia de amor deles dois, né? Mary entrega para ele essa relíquia de amor. E ele vai-se embora para Jerusalém, para Palestina, né? E nesse momento ele vai para lá, nada, acha tudo chato, né? Nada tem graça, porque ele estava na Alexandria, ele estava na Esbórnia com Mary, na vida que ele pediu a Deus. Aí ele vai para aquele lugar onde tudo é peregrinação, tudo é religião, tudo é o catolicismo, né? E ele começa a observar as hipocrisias daquilo, tudo é um grande mercado. E ele vai mostrando pra gente esse grande mercado. E é lá na Palestina, senhores, lá em Jerusalém, que tem o grande capítulo dessa história, né? Que é a grande crítica do Essa à religião católica e a todas as religiões, né? Como ele vai dizer lá no final, aquela frasezinha final da ilusão, não é isso? Tem um capítulo grande aí que a gente fica sem saber, o leitor fica sem saber se é um sonho, se ele fez uma viagem ao passado, se ele estava numa procissão dessas de Paixão de Cristo, que sempre tem, todos os anos, né? O dia a sexta-feira santa e o sábado de aleluia, né? Então a gente não sabe
Ah, muito bom lembrar isso, veja aí. O, o, o Raposão nasce numa sexta-feira santa, no dia da morte de Jesus. E a mãe do Raposão morre no dia da ressurreição de Jesus, no dia do sábado de Aleluia. É interessante isso, tá, gente? Né? Então, o Raposão nasce no dia da morte e a mãe morre no dia da ressurreição de Cristo. É interessante ver isso aí. Então, nesse momento aí, nesse capítulo, grande capítulo, que é um dos maiores que tem, vai contar tudo isso aí. E meio que vai dar uma explicação plausível para a ressurreição de Jesus, uma explicação científica para isso, histórica, né? Então, o que o Raposão vai contar? Ele vai descobrir nessa viagem ao passado, que a gente não sabe se é uma viagem ao passado, né? Mas que no fundo é sim essa viagem ao passado, e a gente não sabe se está sonhando ou se não está, que é a grande dúvida desse livro, mas é muito legal fazer esse comparativo, inclusive, com o José Saramago em o Evangelho segundo Jesus Cristo, que todo mundo, né, os católicos malharam o Saramago, mas lá no século XIX, o Essa já faz isso aqui, né? Então, uma explicação lógica para a ressurreição de Jesus. Não houve ressurreição nenhuma, né? O que conta é que os amigos dele, sabendo daquela punição, os apóstolos, deram para ele um vinho do sono profundo, né? E aí ele adormece, é levado para aquele túmulo. No meio da noite, os amigos dele vão lá e retiram ele do túmulo e levam para outro, né? E quando as mulheres, sabendo disso, que as mulheres iriam lá no outro dia, né? Quando as mulheres chegam lá e veem que está aberta o sepulcro e que Jesus não está lá, elas dizem: ele ressuscitou, o corpo sumiu, ele ressuscitou. E realmente Jesus acorda um pouquinho desse sono profundo causado pelo vinho, né? Ele acorda um pouquinho depois no dia seguinte e chama o nome do pai e acaba por morrer depois. Então, as mulheres que foram lá e que espalham essa história da ressurreição, certo? E aí é uma das coisas interessantes desse livro, né? Dar essa explicação plausível e lógica para um evento sobrenatural que criou uma religião. Veja aí, é toda essa coisa que ele diz lá no finalzinho, senhores. Ó. E tudo isto perdera por quê? Porque houve um momento em que me faltou esse descarado heroísmo de afirmar que batendo na terra com o pé forte ou palidamente elevando os olhos ao céu, cria através da universal ilusão ciências e religiões. É isso que ele diz aqui. Que toda a religião católica e aquele Jesus que está o desafiando e que ele pode perder a sua herança para aquele Jesus, é tudo uma invenção, uma ilusão, uma religião criada em cima de uma ilusão. Isso, essa de Queiroz falou lá no século XIX. Tá bom? É isso aí. Então, depois disso aqui, esse papo todo, essa viagem, aí ele vai passeando lá com o Topsius, ele acha lembram da relíquia que ele precisa trazer para Titi? Então, ele acha uma árvorezinha meio estranha, cheia de espinhos, não sei o quê, e o Topsius vai e diz para ele: ó, dessa árvore aí que tiraram os galhos para fazer a coroa de espinhos de Jesus. Aí ele: ó, é aqui que eu vou, né? Vou tirar aqui uns galinhos e mandar fazer essa coroa de espinhos. Gente, essa hora de fazer essa coroa de espinhos é uma das coisas mais engraçadas desse livro. Tem outra coisa nesse livro, ele é muito engraçado, certo? Então, é isso que eu tô falando para vocês. É uma leitura muito simples, é longa às vezes, é rasteira às vezes, mas é muito simples e muito divertida. É um livro muito divertido. E nesse momento ele vai lá pedindo a Deus
que encurte os dias da tia dele na terra, que aquilo não seja uma coisa que vá fazê-la durar mais, mas que pelo contrário, que vai encurtar de tanta satisfação que ela vai ter, ela não precisa mais viver muito. É meio que isso que ele vai fazendo. Nessa peregrinação lá por Jerusalém, ele vai pedindo a todo momento que a Titi morra mais rápido. Tem essas ironias no livro. Então ele faz essa coroa de espinhos e embrulha, olha, lembra do embrulho da Mary? Embrulha a coroa de espinhos no papel parecido, com o embrulho parecido, né? A relíquia vai ali dentro da titia e ele vai comprando outras coisas para trazer para os padres também, que pediram para ele, né? E traz lá aquelas lembranças todas, aquelas relíquias todas, e a da titia especial, que é a coroa de espinhos de Jesus, que ele vai trazer. E aí ele se recorda que ele não pode vir para Portugal, de volta para Portugal, com os 2 pacotes. Vai que Titi acabe pegando aquele pacote, aquele recado, né, da Mary, que entrega todas as noites de amor. Aí é bom lembrar que Mary assina lá o seu bilhetinho com MM. Ok? Quem lê o livro sabe disso. E vai saber também essa questão final, que eu não vou dizer para vocês, vocês que lutem. Então a Mary vai lá e assina esse bilhetinho com MM. E ele, na volta, ele diz: eu tenho que me livrar desse pacote, vou jogar esse pacote de alguma forma fora, porque eu não posso levar para Portugal de volta, não posso correr esse risco de perder a minha herança por causa de uma camisola, né? Aí o que ele faz? Encontra uma mulher lá pedindo e tal, vai, entrega o pacote para ela e vem-se embora para Portugal com as relíquias da Titi, né? Na maleta, e com as relíquias dos padres na maleta. Ele chegando aqui, Titi quer muito ver essa relíquia e faz toda uma pompa lá para receber esse pacote, né, da relíquia. Então tem o jantar e tal para entrega disso aí. E quem lê o livro sabe o que acontece depois disso aí. É bom se ligar que ele tinha 2 pacotes muito parecidos, né? E depois disso, senhores, né, nós temos a grande derrocada da história. Vocês imaginem aí o que é esse pacote, tá? E aí vai entrar de volta nessa história Crispim, né? O Raposão casa com a esposa de Crispim, a quem ele chama de Firma, né? E aí, depois dessa coisa toda, ele resolve que ele vai ser muito verdadeiro, né? Ele faz uma reflexão de vida e diz que vai ser muito verdadeiro. A partir dali ele não vai mentir para mais ninguém. E o Crispim apresenta a sua irmã para Raposão, e Raposão diz bem para Crispim: olha, eu não amo a sua irmã. Ele está sendo sincero agora, porque ele passou a vida tendo que ter essas 2 caras, né? Então, pós viagem a Jerusalém e tudo que acontece pós essa viagem de Jerusalém, que eu não vou contar para vocês, né? Ele resolve ser essa pessoa verdadeira. Então ele diz para Crispim isso aí, né? De que ele não ama a irmã, mas eu acho a sua irmã muito bonita e vou casar com ela. E eles têm lá uma firma e tal, e ele acaba por chamar a esposa, a irmã do Crispim, né? Sua esposa de Firma, porque é ela que vai sustentá-lo. Ele sobrevive depois da derrocada lá com a tia, vendendo as relíquias que ele trouxe, né? Vai sobreviver disso aí. Aí tem uma parte irônica lá que vai dizer: uai, quantas ferraduras tinha para esse burro que carregou Jesus? Quantos pregos tinha, né? Quantos pregos foram da crucificação de Jesus? Vai ter toda uma brincadeira com essa venda de relíquias, né? E aí ele começa a ser sustentado pela esposa, que ele chama de Firma, inclusive por conta disso. E aí, senhores, vem essa parte final, quando ele descobre que Titi morreu, e é essa revolta dele que a gente vê aqui no final. Vocês lembram que... Ai, gente, vou acabar dando spoiler agora. Vocês lembram lá que a Mary assinou
o bilhetinho com MM, né? Então essa revolta dele aqui no final, dizendo que ele foi burro, né? Faltou a esperteza para dizer, né? Faltou a raposice dele para dizer, né? Afirmar com toda convicção uma mentira e criando assim uma grande ilusão, e ele não teria perdido nada. É isso aí, vão ler aí o livro e saber qual é isso. E aqui a gente termina esse livro maravilhoso, tá? Não tenho preconceito, né? É um livro maravilhoso, é um livro curto, são 286 páginas nessa edição de bolso, e estamos aí, ó, lista da FUVEST, né? E assim eu termino essa nossa historinha aqui. Sempre quero que os meus vídeos sejam menores, mas olha aí, 30 minutos já de vídeo. Um grande abraço a vocês, curtam o nosso vídeo, compartilhem, se inscrevam no meu canal, né? Comentem, espalhem isso para todo lugar, façam o meu canal crescer. Preciso chegar a 1000 inscritos, vamos, minha gente. Tenho mais de 1000 alunos, cadê esses alunos que não colaboram com a professora? Né? Espero que vocês tenham gostado então da Relíquia do Senhor Essa de Queiroz. O meu tá todo anotadinho aqui, todo cheio de coisa, todo bonitinho. É um livro excelente, reli agora, amei novamente, me lembrei de coisas, descobri coisas novas, e isso é literatura, senhores. Vamos ler, vamos nos ligar nisso aí, vamos melhorar nossa redação, vamos melhorar nossa vida, vamos melhorar nossa argumentação, vamos melhorar tudo, a nossa essência, a nossa visão crítica de mundo. Um grande abraço, fiquem bem e vamos nessa. Curta, se inscreva no canal, comenta e compartilha. Beijo.